Seja bem-vindo mais uma vez a uma aula do CPP Humanidades. O tema da aula de hoje, aula 16, tolerância. Nós vimos no nosso material de estudo que o conceito predominante hoje na sociedade de tolerância é aquele conceito que está relacionado com a condescendência. Com a condescendência enquanto situação ou opinião do outro. Aquela condescendência que há quando você observa a crença do outro enquanto uma crença errada, uma crença inferior à sua. E você ou não quer, ao não concordar, ou não pode impedir que ele exerça aquela crença. Portanto, a tolerância enquanto condescendência é uma situação em que há uma oportunidade de se opor à crença do outro, mas que a pessoa não se opõe por uma retenção voluntária. Ela tolera a crença do outro, mas ela continua compreendendo a crença do outro como uma crença equivocada, uma crença que está abaixo, ela numa situação, num status inferior à crença dela. Essa, portanto, o conceito de tolerância que predomina ainda hoje. Mas, é claro, nós mostramos no nosso texto que se sobressaem outros modelos de tolerância, outros modelos de compreensão da tolerância que podem ser, inclusive, mais avançados ou mais arcaicos da tolerância enquanto condescendência. Passar. Temos aqui na tela um quadro que mostra a Paz de Westphalen. A Paz de Westphalen, ela constitui um marco da diplomacia moderna. Foi a Paz de Westphalen que colocou um fim aos conflitos religiosos que estavam presentes na Europa. Então, ela reconheceu nos seus documentos a soberania dos estados e que, de ali em diante, não houve mais guerra de religiões, permitindo que as potências europeias, enquanto estados que surgiram, pudessem se unir, mesmo aqueles que possuíam religião diferente, ou seja, católicos e protestantes. Eles podiam se unir e se aliar. Antes da Paz de Westphalen, não havia uma tolerância no sentido científico da palavra. O que havia antes eram regimes de coexistência, que estavam presentes em certos conceitos mínimos de tolerância. Se a gente for lembrar, por exemplo, o regime La Convivência, que vigia na Península Ibérica ocupada pelos mouros, nem lá havia uma tolerância de igual para todos. Os diferentes, eles viviam afastados e pagavam impostos, taxas diferentes. Aqueles que não tinham a religião do Estado pagavam impostos e taxas e eram tratados de maneira diferente. Na Europa, a gente lembra que tem lá os locais que ficavam os judeus, as judiarias, ou os mouros, as mourarias. Foi a partir, portanto, da Paz de Westphalen que a tolerância surgiu enquanto conceito para todos. Tem um livro da minha autoria que eu falo sobre o tema tolerância e a gente traz a ideia do que é tolerância, dos conceitos de tolerância, todo um conhecimento filosófico, normativo por trás da tolerância, e a gente mostra nesse livro que a tolerância é o mínimo, é o básico que a gente precisa ter para poder alavancar, para poder ascender a conceitos mais importantes, como a empatia, a compreensão, o diálogo, a serenidade. Sem a tolerância, nós não conseguimos atuar bem nesses outros conceitos que são mais avançados. Então, precisamos dominar os traços presentes na tolerância para que a gente possa respeitar o momento do outro, respeitar
o direito de pensar e de se conduzir do outro. Essa é condição essencial ao tolerante e que é preciso para que se possa atuar com o dever de urbanidade, para que a gente possa atuar com o dever de educação e de bom tom na nossa convivialidade com os demais. O que é que eu posso mais falar para vocês sobre tolerância? Em relação aos conceitos, a gente viu que, enquanto palavra polissêmica, ela tem vários conceitos. A tolerância ela vai desde um sentido de permissão, que tem relação com a condescendência, e ela evolui para conceitos mais avançados, como coexistência e respeito. Além disso, ela pode partir de um conceito de civilidade para um conceito maior, que está na dimensão humanidade, até alcançar a dimensão estima. Nesse sentido, convém lembrar aqui das ideias trazidas por Giovanni Pico della Mirandola, baseado nas ideias de Nicolau de Cusa, que a paz ela só pode advir dessa apuração dialética dos diferentes pontos de vista. Pois cada ponto de vista ele representa uma aproximação de uma verdade maior. Portanto, é muito importante a gente dominar a tolerância para que a gente possa ter um diálogo com os outros e possa ter uma atuação enquanto sociedade de uma solidariedade, de um fraternalismo, de um comportamento antissectário e despreconceituoso. A gente tem também, é muito importante falar para vocês, que na declaração da Unesco, Declaração sobre a Tolerância da Unesco de 1995, a Unesco trouxe um conceito propositivo que é o da tolerância enquanto harmonia na diferença. Nesse campo, a tolerância alcança o respeito, a aceitação, o apreço de toda a riqueza e diversidade das culturas humanas. Para chegar nesse conceito de tolerância enquanto harmonia na diferença, o único caminho, inclusive a Unesco fala isso, é o da educação. Por fim, a gente precisa ver que a globalização ela pode criar todas as condições para que a gente parta de uma ética da identidade para a alteridade, de uma ética dos direitos individualistas para uma complementação de responsabilidade do outro, olhando o outro enquanto um fim e não um meio. Esse avanço, essa evolução se dá muito além da lógica da mera identidade, para que a gente possa chegar, evoluindo também nos conceitos de tolerância, para o reconhecimento de uma alteridade. Alteridade que respeite a diversidade e que respeite também a reciprocidade. São esses, portanto, os conceitos que eu queria trazer para você aqui nessa aula. Fico à disposição mais uma vez e até a próxima.